Este é o dia que o Senhor tem feito. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Que a graça, a paz, a bondade de Deus esteja sobre a vida de todos vocês, de todos nós, para este momento de ministração da palavra de Deus, de oração e de louvor ao Senhor. Deus abençoe vocês. Um bom domingo, uma ótima semana para todos também. E neste momento quero fazer uma breve oração, pedindo a bênção do Senhor sobre essa ministração, sobre nossas vidas. Oremos então. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso precioso e bendito Salvador, nós clamamos a Ti agora por Tuas bênçãos, que o Senhor estenda o Teu braço poderoso, a Tua mão de vitória sobre cada uma das pessoas que assistem essa live. O Senhor conhece as circunstâncias de cada um, a dificuldade, a dor, a luta, os desafios de cada pessoa. E o Senhor é poderoso para suprir, para intervir, para mudar situações, para corrigir a rota, para nos abençoar. Então, em nome do Teu Filho Jesus, eu peço, Senhor, venha nos abençoar. Fala conosco também, Senhor, através dessa ministração. Abra, Senhor, as Escrituras para nós. Abra os nossos olhos também para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Senhor, salva as almas, Senhor. Salva os perdidos. Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cura os enfermos. Senhor, opera maravilhas. Provê. Faz coisas grandes. Nós te pedimos, Senhor. Faz coisas grandes na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estarmos juntos novamente. Estamos aqui numa expectativa também de uma grande vitória de Deus na nossa vida, na vida da nossa nação. E vamos continuar orando e crendo que Deus o fará. Amém? Quero passar agora a oportunidade para a Simone, para os seus cumprimentos, suas palavras, seus avisos, né, meu bem? Bom dia! É bom começar o dia na presença do Senhor. É tão bom, né? Sabendo que o Senhor nos deu mais um dia de vitória, um domingo abençoado. Glórias ao Senhor por isso. Amém. E hoje, Paulo, hoje eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Sabe por quê? Devagar, viu? Não, mas eu acho que é justo. Sim, né? importante. Sabe porque a saudade tá apertando, assim. E hoje eu quero mandar, claro, um bom dia todo especial para você que nos assiste, independente se você é da Igreja Cristã da Trindade ou não, se você frequenta uma igreja ou não. Que Deus te abençoe nesse dia, porque o Senhor está te dando um presente, um dia, né, de vida. Por mais dificuldade que você esteja enfrentando, por mais desafios, o Senhor está presente e Ele está te dando a oportunidade de você poder atravessar situações na presença dEle, tendo aí a vitória, tá certo? Mas hoje eu quero mandar um beijo todo especial, um abraço assim virtual para os nossos pastores e esposas. E eu vou citar o nome de cada um deles. O pastor Osmar e a querida Ângela, que estão lá em Atibaia, né? Que Deus abençoe vocês. O pastor Paulo de Oliveira com a querida Carmen. O pastor Gerson e a tia Valéria, né? Que ontem foi uma maravilha. Eu assisti a IBF. Eu fiquei lá assim, olha, queria ser criança para ser sorteada. Foi muito bom, foi maravilhoso. Eu também não fui sorteado, né? Pois Fazer é. O quê? O querido pastor Geraldo e a minha querida amiga Selma Cicarelli Gonçalves. O pastor Altamir com a sua querida mamãe Maria e a irmã Tânia Glatke, que Deus abençoe vocês ricamente. O nosso querido pastor Almir e a Genoveva, a G. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. O querido André, né? O André é manhoso, dengoso, é um querido, eu amo ele de paixão. E a Renata também, uma filha para mim. Queridos pastor André e a Renata, lá de Osasco. O pastor Everaldo de Pirituba, junto com a querida Priscila, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. O pastor Edivil, amigo querido, e a Neia, amiga de tantos anos, né, Paulo? Faz tempo. De tantos anos. Desde que eu era solteiro, eu acho. Né? A caminhada tem sido longa e é tão bom
ter vocês por perto, vocês tornam a caminhada melhor, né? E o querido pastor Nelson, lá de Mogi, e a Elisângela, o pastor Edivil e a Néia são lá de Cosmópolis, Isso. né? Então, queridos, olha, sintam-se abraçados. Você falou todos? Não falou, não. Todos. O pastor Paulo Romero, esse eu dou um Não. abraço aqui pessoalmente, um beijinho. Beijinho. Quem que faltou? Faltou o meu xará, não faltou? Eu falei Paulo de Oliveira. Falou a Carmen também? Carmen, Então tá sim, bom. senhor. Esse é o pastor Paulo, né, gente? Todo mundo já sabe. Então, queridas, um beijo para vocês, que Deus continue fortalecendo vocês. Obrigada por todo o apoio que vocês têm dado aos seus esposos no ministério. E aí eu estou estendendo esse carinho, esse reconhecimento a todas as esposas de pastores, esposas de algum irmão que exerce ministério, ou você que exerce ministério, seus esposos dando o apoio. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Né? Amém. Amém. Bem, vamos às nossas informações. Hoje teremos lives, né? Vamos ter com os pastores da Igreja Cristã da Trindade. Então, às 6h30? Às 18h30. 6h30 da tarde, vamos ter as lives com o pastor André, que você vai poder acessar pelo YouTube, www.ictosasco.com. Com o pastor André e a Renata, vocês vão ser ministrados. Ou pelo Facebook do pastor Nelson de Almeida, você também pode ser ministrado através da vida dele e da Elisângela. Ou pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba, com o pastor Everaldo e a Priscila. Então, aí, ó, várias possibilidades. Como elas são simultâneas, mas elas ficam assistir e ser ricamente abençoado e ministrado pelas pregações. E às 5 horas da tarde, Paulo, temos 5 horas da tarde, Escola Bíblica Dominical. Isso, é uma live muito importante, uma ministração muito importante, que é a nossa Escola Bíblica Dominical, né? Então, é uma grande bênção também. E nós paramos por um momento para o estudo da palavra, que é muito importante. E é pelo Facebook, né? É pelo Igreja Facebook Cristã da da Trindade. Isso Né? mesmo. Você pode acessar ali e ser abençoado também. E terça-feira, 7h30 da noite, né, Simone? É a nossa próxima live. É a live da oração, tá bem? Será de grande bênção. nós estaremos aqui para louvarmos e engrandecermos o Senhor. Amém. Eu tenho mais algumas informações para passar para vocês. Quero falar do nosso programa de rádio, que é o programa Um Toque de Deus, que é transmitido pela Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde. E se você quiser participar do programa, enviando sua pergunta ou seu pedido de oração, eu vou agora divulgar o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, que é o 0 operadora 11 97402 1961. Então está dado. Quero avisar vocês que, se a situação continuar sendo favorável, nós pretendemos voltar aos cultos presenciais na Igreja Cristã da Trindade a partir do primeiro domingo de agosto. Primeiro domingo de agosto. Então, nós provavelmente teremos 2 cultos pela manhã, não teremos escola bíblica dominical presencial por enquanto, nós não temos condições de fazer isso, até para proteger os irmãos. Então, a nossa escola bíblica dominical ainda continuará por um tempo online, né? O mesmo horário, todo domingo, às 17 horas, tá? Mas nós pretendemos voltar no primeiro domingo de agosto. Nós vamos anunciar ainda os horários direitinho dos cultos, 2 cultos pela manhã, e com intervalo, um bom intervalo entre um e outro, cumprindo ali o protocolo, todos os cuidados que a Secretaria da Saúde ela instrui, ela orienta para tomarmos, e nós vamos informando vocês. Nas próximas lives eu vou informando vocês sobre como será a nossa retomada, e isso se não houver uma ordem contrária, né? Se continuar
com essa flexibilização. Então é isso que pretendemos fazer, segundo a graça de Deus, né? E também a nossa ceia de agosto, no primeiro sábado de agosto, ainda será virtual. Nós não faremos no mês de agosto a Santa Ceia presencial, ainda será virtual. E depois vamos ver como as coisas vão se desenvolvendo, tá bem? Mas eu acho que já é um alento os irmãos saberem que no primeiro domingo de agosto vamos estar ali de uma forma, é claro, diferenciada, de uma forma controlada, né? Controlada, mas queremos fazer isso. Sabemos de muitas igrejas que já abriram até, eu acho, cedo demais, né? Mas nós priorizamos a segurança dos irmãos, a integridade física do rebanho. Isso é mais importante, porque nós não estamos desviados, nós não estamos caídos da fé, porque nós não vamos mais lá no templo, no espaço físico, nós estamos em comunhão com o Senhor, né? Em comunhão com Jesus, né? Imagine se nós estivéssemos presos por causa do Evangelho, 2, 3 anos na cadeia, né? Nós íamos perder a fé por causa disso? Quantos que não passaram por isso e ficaram firmes até o fim, né? É assim que nós devemos levar a nossa vida espiritual, tá bem? Então eu quero deixar vocês com essa informação. Agora, nos próximas lives, ainda na terça-feira ainda não, mas eu creio que logo logo nós vamos passando mais informações para vocês, preparando a nossa volta aos cultos presenciais. Depois poderemos voltar ao normal a partir do primeiro domingo de agosto e logo na terça-feira, culto de oração, depois na quinta-feira o ensino da palavra e vamos tocando a nossa vida. Não poderemos ter também a ministração para as crianças por enquanto. Então, bom, aí eu vou avisar vocês, toda a informação será passada previamente, né, com bastante antecedência, sobre a terceira idade, sobre as crianças, tudo isso nós passaremos também e colocaremos no site da igreja, tá bem? Divulgaremos também nas redes sociais. Então eu acho que é isso. Agora vamos falar de finanças, de dinheiro, né? Sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade, porque nossas contas continuam, né? Não tem como nos livrarmos disso. E precisamos, né? A igreja, a obra de Deus precisa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Então eu quero passar para vocês agora os dados das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal, né? E Deus vai recompensar, Deus vai abençoar cada um de vocês, é claro, em tudo que nós fazemos, quando evangelizamos, quando estamos envolvidos com missões, numa obra social, no coral, no ensino da palavra, na diaconia, qualquer que seja a atividade, em todas elas, Deus nos recompensa, como também na área da contribuição, Deus nos recompensa, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Os dados do Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830 e o dígito 6, dígito meia dúzia. Banco Itaú, agência 4836, 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Esses são os dados das contas que a Igreja Cristã da Trindade tem nessas instituições financeiras. E quero lembrá-los também de que essas informações estão no site da igreja e outras informações, que é o www.ictrindade.com.br. Você também poderá assistir nossas lives através do YouTube, através do Spotify, do Deezer e através de todas as nossas mídias sociais, né? Também quero avisá-los de que a igreja colocou no seu site, na rádio online,
mais de 500 horas de programa de rádio. Então tem muita informação ali, perguntas e respostas, pregações, comentários, comentários sobre os fatos da mídia, tem tudo isso à sua disposição ali, se você quiser aprender mais e mais da palavra de Deus, tá bem? Acho que são esses os recados. Amém. Agora com você. Glória a Deus. Deixa eu beber uma aguinha. Pois é, hoje eu quero ler uma passagem que sempre na palavra de Deus a gente vai ver aqui, né? Como nós somos chamados, despertados, orientados, desafiados a viver a fé. Porque a fé, gente, ela não é daqui para fora, mas ela reflete a transformação daquilo que é modificado em mim, pessoa, no meu interior para o meu exterior. Porque uma fé de palavras não é uma fé verdadeira. A vida cristã, ela reflete transformação, prática, vivência. Não tem como você falar de vida espiritual, falar de encontro de salvação com Cristo sem ser algo impactante que transforma. Você vai falar alguma coisa? Não. Está aqui olhando? Não, estou te olhando, porque é muito bom te olhar. Pode olhar, querido. E eu quero ler com vocês aqui Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de toda a força. Então não é amar de qualquer forma. Quando eu sinto que eu posso amar, quando eu estou disposta a amar, quando me é conveniente, não. Ou amar relaxadamente também não. Então, é de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, tem que estar gravada no coração, né? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentando-se em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que coisa linda. Então, primeiro, essa palavra, esse encontro, essa prática da fé, tem que, primeiro, eu amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força. E estas palavras, elas vão ter que estar gravadas no meu coração. E aí, quem está ali perto de mim, eu vou ter que ter uma missão, eu vou ter que inculcar. Então, aos filhos, e se eu não tenho filhos, quem é que está ali perto de mim convivendo? São os meus pais? São amigos? São vizinhos? São pessoas que vão poder ver em mim essa mudança? Eu vou poder ser uma Bíblia aberta para eles? Mas aqui eu acho que tem uma responsabilidade muito grande. Você vai ter que inculcar em teus filhos. E dela você vai falar assentando-se em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quer dizer, em todo momento. Toda circunstância vai ser uma oportunidade para você exercer criatividade para transmitir essa boa nova. E aí Deus, ele é tão criativo que ele pode nos ajudar a desenvolver essa criatividade. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, mas eu não tenho criatividade, eu não sei, Deus dá, ele é o dono dessa criatividade. Também as atarás como sinal na tua mão, isso significa a ação, tudo aquilo que você for fazer, você tem que buscar a aprovação de Deus, a vontade de Deus naquilo que você faz, nos teus olhos, então tudo aquilo que você vê. E a Bíblia fala para não colocar coisas más diante dos olhos, né? Então, onde os teus olhos têm mirado? O que eles têm absorvido? Dizem que os olhos são janelas da alma. Como é que você tem alimentado esses olhos? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, qualquer pessoa que tentar entrar, vai ver ali, essa casa pertence a Deus.
Antes de entrar, já vai estar ali exposto, né? Pertence a Deus, e assim deve ser a nossa vida. Amém. Essa semana eu vi um comentário num podcast que eu estava ouvindo, que eles foram fazer uma pesquisa com estudantes de medicina em várias partes do mundo. Por quê? Porque os estudantes de medicina, depois que eles entram no curso, depois de um certo tempo, eles ficam muito envaidecidos, porque é um curso que traz um status, enfim, tem toda aquela questão de status social e de financeiro também. E qual era o fator de proteção para que eles não se envolvessem em drogas, em situações de promiscuidade, porque eles acabavam ficando expostos a muitas coisas. Então, eles foram excluindo uma série de coisas, questão socioeconômica, cultural, de status financeiro, se tinha, se não tinha, enfim. E sabe aonde é que eles encontraram um fator de proteção para que esses estudantes de medicina em diversas partes do mundo não se envolvesse com drogas, promiscuidade? Sabe o que foi? Foi a questão de até os 6 anos de idade essas pessoas terem sido levadas a frequentar alguma religião, né? E aí, assim, olha a responsabilidade, tu inculcarás a teus filhos. Por quê? Porque aquilo, se eles foram crescendo, eles foram admitindo e foram sendo inculcados valores cristãos, foram sendo inculcados questões de proteção e que funcionou pela vida fora. Amém. Olha que coisa interessante. Então, olha, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa vivenciar isso de uma forma verdadeira, criativa, que as pessoas possam te ver em mim e que eu possa, Senhor, este legado da fé, compartilhar com quem está bem perto, com quem não está tão perto, mas aquele que passar correndo possa ver essa diferença, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês ricamente neste dia, porque o Senhor é maravilhoso. Amém. Amém? Glória a Deus. Oremos? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor, pelo teu infinito amor. Pai, nos ajude a realmente viver, Senhor, ter marcado no nosso coração, na nossa alma e te amar, Senhor, acima de tudo e de todos, ó Pai, até do que a nossa própria vida. Ajuda-nos, Senhor, sim, meu Deus, a viver a fé numa firmeza e fidelidade, sim, a Ti sempre. Desperta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, frios na fé. Revela-te àqueles que ainda não te conhecem. Fortalece o fraco, anima o desanimado, Senhor, encoraja o que está cansado, ó Pai. E, Senhor, que agora, através da mensagem, sim, da palavra que for ser anunciada através do Paulo, Senhor, tu possa alcançar corações e mentes abertas pelo Espírito Santo para que a palavra caia em boa terra. Amém, e dê semente para o reino de Deus. Ajuda o Paulo, dá ele graça, dá ele fluência, amém, Senhor, para que ele possa pregar a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meu bem. Obrigado também por compartilhar conosco, né, o texto lá de Deuteronômio. E eu quero hoje avisar vocês, informá-los de que a nossa fala hoje, aquilo que vou transmitir, aquilo que vou falar com vocês, está no livro de Segundo Reis, segundo livro dos Reis, Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 37. Eu não vou ler todo o capítulo, não tem como ler, mas eu vou comentando à medida em que vou expondo aqui com vocês, né? E é um capítulo cheio de milagres, né? Tem muitas coisas interessantes aí em 2 Reis, capítulo 4, se pegar, por exemplo, a partir do primeiro versículo, já tem um milagre ali muito importante também. E aqui este capítulo descreve uma parte, né, do ministério profético de Eliseu, né? E o ministério de Eliseu, seu ministério profético, do profeta Eliseu,
tinha a intenção de mostrar que não há necessidade pessoal ou nacional que Deus não possa suprir, que todos os acontecimentos são controlados por Deus e que Ele cuida do seu povo. É o que nós veremos na exposição deste capítulo. Primeiro nós temos ali uma mulher chamada Sunamita. Por que Sunamita? Porque ela era de uma região de Sunem, por isso chamava-se Sunamita. E esse Sunem ficava a cerca de 40 quilômetros de distância do Monte Carmelo, né? E isso aparece mais claramente ainda em 2 Reis 4, versículo 25. E aqui foi um palco, foi um local da disputa, do desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal e Azera. Naquele momento da disputa, os sacerdotes de Baal e Azera eram apoiados pelo rei Acabe e pela sua esposa, a Jezabel. Aliás, a Jezabel tornou-se uma figura muito conhecida na Bíblia, de fora da Bíblia, pela sua postura, pela sua maldade, pela sua vaidade e um punhado de coisas, né? E por perseguir o profeta Elias, né? Que ela nunca conseguiu matar. Ela queria matá-lo, mas ela nunca conseguiu. Aliás, ninguém conseguiu matar Elias. Aliás, Elias nem conseguiu morrer. Ele foi vivo para o céu, diz a palavra de Deus, né? Então é muito importante, né? E também essa mulher, a Sunamita, ela percebia que Eliseu ele passava muitas vezes ali por perto da casa dela. E uma vez ela o convidou para entrar e serviu numa refeição, né? E então ela chamou e ela começou a observar o profeta Eliseu, tá? E os versículos de 8 a 10, né, ela aparece, mas o seu nome não. Mas a gente percebe que ela vivia uma vida muito tranquila, uma vida muito boa do ponto de vista social e financeiro. Então ela tem uma versão que diz que ela era uma mulher rica, né? E ela tinha discernimento. Eu acho isso muito interessante, é como ela enxergava, né? Então, na medida que Eliseu começou a frequentar a casa dela, de vez em quando ele passava lá e ela lhe servia a refeição e ele ia com seu assistente chamado Geazi, ela então um dia comentou com o esposo dela: eu vejo que este homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus, ele é um homem de Deus. Agora, observe o discernimento dessa mulher. Ela não apenas viu que Eliseu era um homem de Deus, como ela viu que o Geazi não era tanto assim. Aliás, a gente vai perceber na narrativa do Antigo Testamento, onde aparece Eliseu e Geazi, que o Geazi ele era meio zoado, ele era meio complicado, né? Mas que Eliseu não, ele era um homem de Deus, foi muito usado em muitos milagres, mais do que o profeta Elias. Nós vamos encontrar mais milagres, Deus fazendo mais milagres através de Eliseu do que através do profeta Elias, né? Isso é muito interessante também. Então essa mulher, num senso de gratidão a Deus, ela quis então abençoar o profeta. Ela quis fazer algo por ele, né? Algo por ele. E assim ela falou com o esposo dela: vamos preparar um quarto para Eliseu aqui, para que quando ele vier para cá, ele tenha um local para descansar, né? Para relaxar, né? Para se refazer das suas caminhadas, né? Porque naquela época não tinha metrô, né? não tinha avião. Naquela época, até assim, o cavalo, uma cavalgadura, não era para todo mundo, a maioria andava a pé, né? Então ela falou: vamos fazer para ele um quarto, vamos mobiliar este quarto, né? E vamos colocar neste quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, um candeeiro, né? Eu acho muito interessante a preocupação da mulher, o cuidado da mulher com este homem de Deus, né? Vamos colocar ali uma cama, né? Porque ele precisa de descanso. O profeta vai chegar cansado, então ele precisa também descansar, né? E isso fala de um aspecto muito importante na nossa vida, porque tem muito crente, tem muita gente que não consegue descansar, né?
Eu já ouvi muitas vezes motorista de táxi falando para mim, eu trabalho 18 horas por dia, eu trabalho não sei quantas horas por dia. Isso não é o ideal, isso não está certo, né? Tanto que o Senhor nosso Deus, na criação do mundo, Ele estabeleceu um dia de descanso para nós, né? Que na lei mosaica é o sábado, é o sábado, né? Então todo sábado você não vai fazer obra nenhuma, porque é o dia do descanso, né? E que os cristãos guardam é o domingo, não tem nada de errado, porque é o dia que o Senhor ressuscitou, e é o que nós vemos também na igreja primitiva. Se você pegar Atos capítulo 20, você vai ver que os discípulos, eles celebravam a ceia do Senhor, os apóstolos celebravam a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. E nós vemos ainda um outro texto que corrobora essa informação, que está lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Né? No primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, né? Então é preciso ter um momento de descanso, de lazer, é muito importante. Então não vamos nos esquecer disso, ter um momento de descanso. Vamos colocar uma mesa, né? A mesa fala do quê? Fala de comida. Fala de comida, e ao longo da Bíblia é isso mesmo. Eu me lembro, por exemplo, de Davi e Mefibosete, que era filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, mas tornou-se muito amigo de Davi, né? E Jonatas tinha um desejo de que Davi se tornasse rei. Ele sabia que Davi seria rei e que ele ajudaria Davi a governar a nação, mas ele morreu antes, né? Então, quando Jonatas morreu, Davi se consolidou no reino, ele então mandou perguntar, tem alguém da casa de Jonatas, né, que eu lhe faça algum benefício? Aí descobriram Mefibosete, né, que era filho de Jonatas, mas era aleijado, porque quando ele era criança, houve um ataque do inimigo, né, de invasores, e a criada, a babá do Mefibosete correu com ele e caiu com ele. Ele ficou aleijado com aquela queda. E aí ele é trazido para Davi, né? Ele chega lá com muita humildade, né? E tudo, e Davi olhou para ele e lembra-se de Jonatas. A Bíblia não diz, mas pode ser que eles parecessem com o pai. Tudo indica que sim, né? E Davi disse, não, você vai comer pão à minha mesa. Você vai sentar-se comigo nas refeições. Que bonito, né? Então mesa fala de refeição. E nós precisamos disso, né? Da teologia da mesa, de nos reunirmos à mesa. A mesa é o local da intimidade, né? Da intimidade. Comer junto é uma coisa muito íntima, muito bonita, muito boa no momento da comunhão, né? Eu gosto muito disso, tá? E aprecio muito este momento. A mesa, e nós precisamos nos alimentar bem. Agora, em relação à palavra de Deus, também a Escritura usa a mesa do Senhor. É quando participamos da ceia, para comermos o pão, para tomarmos o cálice do Senhor, porque o seu sangue é bebida para a nossa alma e o seu corpo é comida para a nossa alma. Então eu vejo uma coisa muito bonita aí, no caso de Eliseu, era comida mesmo, literalmente. Ele precisa comer. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Sente-se à mesa com o Senhor. Abra as Escrituras, medite, ore. Como isso é importante na nossa vida, né? Como é importante. Temos também a cadeira. Vamos botar uma cadeira. Cadeira, lembra do quê? De aprendizado, né? Lembra da carteira da escola? Carteira do curso primário, eu me lembro, né? Isso já faz muito tempo, né? Mas estava lá a cadeira, a carteira para aprender. Você se senta para ouvir e para aprender. É assim conosco também na igreja. Nos sentamos para ouvir e para aprender. E o aprendizado precisa ser constante na nossa vida, né? Uma vez eu ouvi um teólogo assembleano na América do Norte, C.M. Ward. E ele estava dando uma entrevista na televisão, né? E ele já estava muito idoso, talvez ele já estivesse com seus 80 anos, né? E ele disse assim, eu nunca vou parar de frequentar a escola dominical. Na verdade, ele era o professor. Eu nunca vou parar de ensinar na escola bíblica dominical, porque eu aprendo, porque eu tenho que preparar a lição, né?
E o próprio Billy Graham, ele falou isso já na idade avançada. Nunca vou parar de pregar, nem que eu pregue para 4 ou 5 pessoas, porque eu vou ter que aprender para poder ensinar. Então é muito importante o símbolo, a simbologia. Não quero aqui ficar alegorizando, não creio que foi este o propósito do escritor de 2 Reis, mas é muito interessante que a cadeira está ali, né? A cadeira está ali. E depois tem também a lamparina, né? O candeeiro, né? O profeta precisa de luz, o profeta precisa da claridade, senão como ele vai fazer as coisas, né? Como ler alguma coisa que tem que ler e tudo isso. Então a gente precisa também dessa iluminação, e a nossa iluminação, ela não vem da Eletropaulo, ela não vem de uma companhia de energia elétrica, não vem de Furnas, né? Ela vem da palavra de Deus, né? Nós temos uma lâmpada poderosíssima que é o próprio Senhor Jesus, né? E lá em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a própria palavra de Deus, ela nos ilumina, né? Nós vemos isso no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos de iluminação para entendermos o que diz o texto bíblico. Precisamos, né, de esclarecimento que o Espírito Santo ele traz, né? Precisamos disso para interpretar a palavra de Deus, para difundir, para proclamar a palavra de Deus. O cômodo que ela fez era mais ou menos espaçoso, porque dava para Eliseu andar para lá e para cá nele, como aparece no versículo 35. E também tinha espaço ali para o Geazi, como aparece no versículo 13, né? Então eles podiam ali ficar juntos naquele cômodo, né? Então a mulher providenciou, ainda que para os 2 homens, que eles também fossem devidamente alimentados, né? E eu vejo a importância da hospitalidade na vida dessa mulher. E hoje, com tantos hotéis e pousadas nos dias de hoje, a hospitalidade está em baixa e perdem-se as bênçãos por não exercê-la, né? Acho isso muito importante. A Bíblia, ela valoriza a hospitalidade. Nós temos isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, quando Paulo diz que o presbítero ele deve ser hospitaleiro, acolhedor. Isso aparece também na carta a Tito, capítulo 1, versículo 8. E é mais interessante ainda, Hebreus capítulo 13, versículo 2, que diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos, né? Acho isso muito interessante. Talvez essa expressão de Hebreus 13, versículo 2, talvez não, tem uma relação muito forte com Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebeu anjos, né? Acho isso muito interessante. Eu, muitas vezes quando viajei, houve uma época na minha vida que eu viajava demais, viajava para conferências, porque havia muito convite para cá e para lá, e nessa época nós nem tínhamos começado ainda a Igreja Cristã da Trindade. Eu tinha toda a liberdade, então, para conferências em tudo quanto é lugar, né? Às vezes eu estava no Rio Grande do Norte, em Natal, de lá já pegava um voo para Porto Alegre, de lá depois ia para Manaus, depois Brasília, e assim por diante, São Paulo, interior de São Paulo, Belo Horizonte não parava, né? E muitas vezes me ofereciam para ficar em hotel. Eu falei assim: eu posso ficar na casa de irmãos. Eu sempre preferi ficar na casa de irmãos. Queria me colocar no hotel com todo o conforto e tudo. Não, pode me colocar na casa de irmãos. Se tiver uma família disposta a me receber. Por quê? Por causa da comunhão. Porque eu sabia que ia ser de bênção maior, no convívio com a família, conhecendo a família. Poderia surgir uma situação que eu poderia orar, orientar, né? E eu poderia também ouvir testemunhos. E a minha vida foi muito enriquecida. E eu guardo no meu coração e na minha memória as bênçãos que eu recebi por hospedar-me na casa de vários irmãos. Eu aprendi também. Então é uma grande bênção. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Agora não, irmãos. Agora não venha à minha casa, eu também não irei na sua. Mas quando passar a pandemia, gente, nós vamos comer juntos, nós vamos
nós vamos viver grandes momentos juntos para a glória de Deus e para o nosso benefício. Aí vemos a partir do versículo 11 que Eliseu deseja recompensar essa mulher pela sua hospitalidade. E ele então pede que Geazi lhe pergunte, né? Chama a mulher. E quando ela vem, ele pede para Geazi, pergunte para ela o que nós podemos fazer por ela, né? E ele perguntou, escuta, você quer que a gente fale com o rei a seu respeito? Ou com o comandante do exército a seu respeito? E a mulher diz, não precisa não, eu estou bem. Olha que altruísmo, né? Que totalmente destituída de ganância, de sede de poder e tudo isso. Ela poderia, fala para o rei conseguir uma vaga ou um posto para o meu marido lá no palácio, alguma coisa, um favor do comandante do exército. Ela abre mão disso, ela não quer isso. Eu acho isso de um altruísmo, né? de um coração elevado, né? E outra coisa que mostra isso, ela não praticava hospitalidade com o profeta Eliseu e Geazi em troca de favor espiritual. Não era isso. Ela fazia porque amava esse profeta, porque ela sabia que era o certo fazer, era em gratidão a Deus pelo que ela já tinha recebido. Não era uma barganha, não era uma troca. Eu vou receber o profeta, porque aí Deus vai me abençoar mais. Aí não tem isso aqui, essa relação. Não tem. Ela simplesmente amava a Deus e amava o profeta. Agora, os crentes de hoje, muitos deles, eles dão oferta, eles estão lá na igreja fazendo campanha, disso e daquilo, voto, propósito. Não é porque amam a Deus, porque amam a si mesmos. Eu quero me dar bem, né? Se Deus vai me dar 100 vezes mais. O apóstolo lá me disse que vai acontecer isso, isso, isso. E grande parte dessa conversa é balela. Nada tem a ver com a palavra de Deus, é engano, é charlatanismo mesmo, lamentavelmente, né? E aí Geazi então sugere ao profeta, diz para ela não tem filhos, e o marido dela já era idoso, né? Em outras palavras, o marido dela já era, ele não poderia mais gerar um filho porque ele era idoso, né? E então Eliseu disse para ela, né? Daqui um ano, né? Dentro de um ano você vai ter uma criança nos seus braços, né? Então ela declara no versículo 16 que ela terá um filho dentro de um ano. E a reação dela é imediata. Não brinca comigo, profeta, né? Não faz isso comigo, só tá me tirando, né? Tá me tirando, né? E outra coisa, era o grito de um coração cansado de esperar. Imagine quanto tempo essa mulher não orou, não buscou a Deus por um filho, né? E o filho não veio, né? E ela vendo o marido envelhecendo cada vez mais e passando do seu momento também de mulher, de gerar um filho. Então, quando o profeta lhe diz isso, ela não quer acreditar, né? Peraí, você está brincando comigo, né? Tal coisa, né? Ela não se atrevia a esperar mais. E o seu protesto queria dizer, não brinca comigo. Interessante, há vários nascimentos impossíveis na Bíblia. O nascimento de Isaac, filho de Abraão e Sara, que também não podiam mais ter filhos, mas por um milagre de Deus, Abraão e Sara, os dois em idade avançada, geraram um filho chamado Isaac. Muito importante na história de Israel. Temos também Samuel, né? Grande homem de Deus na Bíblia, filho de Elcana e Ana. Ana era estéril, não podia gerar, mas Deus lhe deu um filho porque ela orou e Deus lhe concedeu. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. O relato de Isaac está em Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Temos também João Batista, filho de Zacarias e Isabel, que também já eram idosos, não podiam ter filhos. Mas o anjo Gabriel disse a Zacarias que ele teria um filho, que seria o precursor do Messias, que iria à frente anunciando o Messias, isto é, Jesus Cristo, né? Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 57. E, gente, o nascimento mais improvável de todos, Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho, que nasceu de uma virgem. A própria Maria disse, como é que eu vou ser mãe?
se eu nunca tive relação sexual com homem algum? Né? Com homem algum. E o anjo respondeu para ela: o Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você vai gerar um filho. Que coisa tremenda. O milagre da encarnação, o Verbo se fez carne, um dos maiores e mais importantes milagres da Bíblia. É muito bonito isso. E a palavra do profeta se cumpriu. O filho nasceu. E Eliseu sabia até o sexo da criança. Porque ele sabe, você vai ter um filho, né? E foi o que nasceu, foi um filho mesmo, e não uma garota, uma menina. A partir do versículo 18, nós vemos que a situação mudou, e mudou para pior. Há uma grande encrenca, há uma grande luta, né, na vida dessa mulher, da sua família, né? O menino cresceu, e um dia ele foi se encontrar com seu pai no campo. Seu pai estava lá trabalhando com seus funcionários, com seus empregados. E de repente ele começou a gritar: ai, minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Né? E isso ocorreu durante a colheita, era tempo da colheita, que é o período mais quente do ano ali naquela região. Né? Provavelmente, alguns comentaristas dizem que o menino provavelmente deve ter tido uma insolação. Aí o empregado levou o menino até sua mãe, o pai o pediu. Chegou lá, ela colocou o menino no colo, ficou com ele no colo até o meio-dia, e ali no colo da mãe ele morreu. Então a mãe subiu com ele, né, ela o levou para o quarto do profeta Eliseu e colocou o menino deitado na cama do profeta. Né? E isso está nos versículos 20 e 21. Em seguida, a partir do versículo 22, ela pede então para o pai, para o seu esposo, mandar um funcionário com uma jumenta, porque ela quer visitar o profeta. Eu preciso falar com o profeta. E o fato da mãe dizer: eu quero falar com o profeta, e tudo isso o pai deve ter pensado: o menino está bem, senão ela não deixaria a casa. Né? O menino deve estar em casa, está tudo bem com ele. Né? Então, agora, por outro lado, ela queria logo falar com o profeta, com medo de que o pai descobrisse o menino quando voltasse, vendo ele morto, e o sepultasse. Ela não queria que o menino fosse sepultado, né? E tem razões para isso, nós vamos comentar, né? E aí, quando ela disse que iria visitar o profeta, no versículo 23, o marido pergunta: mas por que você quer falar hoje com o profeta? Hoje não é festa da lua nova, e nem é sábado, não é dia, não é um dia religioso. A festa da lua nova marcava todo o início do ano. Era um dia considerado santo para eles, né? Como também o sábado, todo sábado era o dia do Senhor, que não podia trabalhar nem nada, né? E ela disse: então ela respondeu: não, está tudo bem, não tem importância, eu vou assim mesmo, está tudo em paz. Porque ela queria ver o profeta. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus que estava no Monte Carmelo. Quando ela foi se aproximando, aí então o profeta Eliseu a viu e disse para Geazi: veja, lá vem a sunamita. E no versículo 26, que eu acho que é o versículo mais importante para a nossa meditação aqui hoje, então diz assim: corra ao seu encontro. Eliseu pediu para Geazi: corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Essa é a pergunta aqui hoje, né? Eu não posso estender essa live, mas hoje eu gostaria de ficar aqui 2, 3 horas falando sobre isso. Vai bem com você? Vai bem com a sua família? Vai bem, a sua fé vai bem? O seu relacionamento com Deus, ele está bem? Né? Vai bem com o seu filho? Né? Vai bem o seu relacionamento conjugal? Vai bem? Olha quanta coisa cabe nessas perguntas feitas aqui no versículo 26. E ela respondeu: vai bem. Peraí, como é que ela responde isso? Vai bem se ela sabe que o filho está morto? Ela estava negando, como muita gente hoje, na teologia da prosperidade, no neopentecostalismo, nega isso, nega aquilo.
Não, eu não aceito essa doença, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo, eu não estou doente, eu não estou pobre, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Não, ela não estava na negação. Ela falou assim, vai bem, porque ela conhecia Eliseu. Lembra, lá no início do capítulo, ela diz para o marido, esse homem é o santo homem de Deus. Ela falou isso de Eliseu, mas ela nunca falou isso de Geazi. Ela sabia quem era Eliseu. E uma outra coisa, ela sabia dos milagres que Deus estava fazendo através de Eliseu. No próprio início do capítulo 4, quando ele multiplicou o azeite da viúva. Foi um tremendo milagre. Ela sabia. Ela já tinha ouvido falar, né, dos milagres que Deus vinha fazendo através do profeta Eliseu. Outra coisa, ela sabia quem era o Deus de Eliseu. Ela sabia. Ela conhecia Deus, ela sabia quem era o Deus de Israel. Eu acho isso muito interessante, né? Eu acho interessante também a atitude de Geazi com relação à mulher. No versículo 27, quando ela chega, ela quer se prostrar diante de Eliseu, e Geazi quer arrancá-la da presença de Eliseu. Isso não é novo. A gente vai ver, por exemplo, pessoas causando dificuldades para que outros cheguem ao Senhor. Eu vejo, por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 23, a mulher Cirofenícia, né, que tinha uma filha endemoninhada. Quando ela procura Jesus, os discípulos colocam dificuldade. Ela grita, Jesus, tem misericórdia. Ele diz, fala para ela ficar quieta, ela está perturbando o Senhor. E Jesus, fizeram isso, querendo impedir a mulher aflita, com uma filha possessa, endemoninhada, chegar-se a Cristo. Eu vejo muitas vezes isso acontecendo também, né? E, por exemplo, em Lucas 19, versículo de 13 a 15, os pais traziam suas crianças, seus filhos, para Jesus abençoar, e os discípulos queriam impedir, né? Não, vai perturbar o mestre. E Jesus, quando percebeu, disse, parem com isso, deixa a criançada chegar. Olha, que maravilha, né? E houve isso também, maravilha o que Jesus fez, triste o que os discípulos estavam fazendo. E aí tem um outro exemplo, em Lucas capítulo 18, versículo 39, de Bartimeu lá em Jericó, quando ele soube que Jesus estava passando. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqueles que iam adiante de Jesus diziam, fica quieto, você está perturbando o mestre. Olha só. E aqui Geazi fazendo a mesma coisa. Não era a direção de Deus. Mas Eliseu, ele percebeu que havia algo de errado que o Senhor não lhe tinha mostrado, não lhe tinha revelado. Eliseu não sabia da morte do menino. Ele não ficou sabendo. Nem quando ela chegou ele ficou sabendo. E ele que recebia muitas revelações, ele que sabia de tanta coisa. Deus mostrava, mas isso aqui Deus não mostrou. Nem tudo Deus vai mostrar, nem tudo. E eu fico muito incomodado com esses pregadores de plantão, esses profetas de plantão hoje no rádio e na televisão, que vão revelando tudo. Que revelam RG, número do RG das pessoas, número de telefone, do celular, número da placa do carro. Isso é uma vergonha. Isso é desonestidade, isso é falta de caráter. Falta de caráter. Como é que Deus revela a placa do carro de alguém, o número do RG de alguém, e não revela para essa gente temor, fidelidade à palavra de Deus? Como é que Deus não mostra essa gente como interpretar a Bíblia? Como falar corretamente a palavra de Deus? Como é que Deus não revela a eles que eles precisam de ter caráter, equilíbrio, respeito à sua palavra e respeito às pessoas? E vivem nessa prática do engano, eles darão conta a Deus. Vocês podem ter certeza disso. Eles darão conta a Deus. Então, nós vemos então que ele percebeu que havia algo errado, né? E ela então cobra de Eliseu, né? Ela diz para eles, eu pedi para vocês um filho? Eu pedi? Isso partiu de vocês. Profeta, o senhor foi lá falar que eu ia ter um filho, e agora o meu filho está morto. Olha a situação em que me encontrei. E aí, a partir do versículo 29, a gente vai ver a progressão do milagre. Então, Eliseu envia Geazi depressa à casa dela, leva o meu bordão, leva o meu cajado. Quando chegar lá, você coloca o meu cajado em cima do menino.
e vai na frente. É claro que ela foi lá no Monte Carmelo, ela foi apressadamente na jumenta com o seu funcionário, e ela tinha que voltar no mesmo dia, porque o marido podia chegar em casa, ver o menino morto, vamos sepultar o menino, principalmente no momento de muito calor, né? A temperatura muito elevada, né? Então, mas aí Eliseu mandou Geazi à frente, né? E certamente que Eliseu mandou Geazi correr à frente, porque ele era mais jovem e ele era mais rápido, mais veloz na velocidade, né? Mais veloz. E então ele chega lá, ele faz o que o profeta mandou, né? Mas nada acontece. Mas a mulher disse: eu não vou me separar de você, não pense que eu vou embora. Aí Eliseu percebeu que ela queria que ele fosse, né? Então ela monta e ele vai seguindo a mulher até sua casa. A mulher de novo não confia no Geazi, não confia. É interessante como isso acontece, né? Um homem que caminha com Eliseu está muito aquém, muito longe daquilo que o profeta era, né? Acho isso muito interessante. Então era importante voltar logo, a fim de guardar o corpo para que o pai não descobrisse e o sepultasse. E Eliseu foi com ela, né? E aí Geazi, depois ele saiu ao encontro de Eliseu, dizendo: olha, eu coloquei o bordão, o cajado em cima dele, e o menino não acordou. E a gente sabe que isso deve ter acontecido porque o Geazi era meio zoado em todas as áreas, eticamente, espiritualmente também, né? A mulher então chegou lá na casa com o profeta, e o profeta entrou. O profeta entrou no quarto, porque o menino estava lá. O profeta fechou a porta, ele orou, né? E ele seguiu o exemplo de Elias, que o precedeu, porque ele substituiu Elias no ministério profético. E o Elias fez praticamente a mesma coisa com um garoto que havia morrido também, em 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 a 24. Então ele estava seguindo os passos do seu mentor, né? do seu professor. Acho quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta, né? Então, o que ele fez? Ele deitou sobre o corpo do menino, olho com olho, boca com boca, mão com mão, né? E assim foi, né? E aí ele levantou-se e ele começou a andar pelo quarto de um lado para o outro, né? E em seguida ele deitou-se novamente sobre o menino. Eu acho isso muito interessante, né? Muito interessante. E desta vez o menino voltou à vida, espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Os espirros talvez tenham sido uma forma de Deus expelir algo tóxico dos seus pulmões. Isso não é uma dedução minha, que eu leio aí nos comentários, né? Tem comentaristas, acho que, se não me engano, Warren Wiersbe, não vou retirar o nome dele, que eu não me lembro mais qual o comentarista, né? Foi uma forma de Deus expelir algo tóxico dos seus pulmões. Mais uma vez, o milagre ocorreu a portas fechadas, como ocorreu aqui no capítulo 4, que nós estamos lendo, no versículo 4. Houve portas fechadas ali, se você ler 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Como também em Lucas, capítulo 8, e versículo 51, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Isso aconteceu a portas fechadas, né? E Jesus também, ele enfatiza muito essa questão de quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta. Gente, porta fechada é oportunidade para grandes milagres, né? E nós estamos de portas fechadas, né? Estamos de portas fechadas. Não, eu sei que é por força da pandemia, né? No versículo 36, então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Imagine o coração dessa mulher, a expectativa, quando Geazi disse: venha, né? E ela: que notícia eu vou ter? O que o profeta me dirá? O que eu verei quando entrar naquele quarto? Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. O filho estava em pé, ou sentado, o filho estava vivo, seus olhos abertos, olhando para sua mamãe querida, ela olhando para aquele seu filho único, dado por Deus.
dado por Deus, que Deus não tomou, mas usou este incidente, essa luta, para ensinar a ela e a nós grandes lições. Né? Eu acho isso muito interessante, muito interessante. Pegue o seu filho. Mulher, pega a sua bênção. Pega a sua bênção, mulher. E ela entrou. E é interessante que ao invés de correr para abraçar o filho, ela lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. E ela pegou seu filho e saiu. Não creio que a mulher estivesse adorando Eliseu. Foi uma forma de agradecer a Deus. Como Maria de Betânia fez com Jesus, lá na casa de Simão leproso, quando ela derramou perfume nos pés de Jesus, enxugava com seus cabelos, molhava os seus pés com suas lágrimas. Né? Era uma forma de gratidão. Como essa mulher estava grata. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Agora ela conheceu, ela sentiu na sua própria pele que Eliseu era um profeta de Deus. Né? E eu quero terminar citando Hebreus capítulo 11, versículo 35, que diz assim: pela fé as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ela não foi a única mulher a receber seus mortos pela fé, mas ela está entre elas. Aquela mulher foi pela fé, ela creu. E nisso nós temos que perseverar. Crer. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, premiador daqueles que o buscam. Amém. Deus abençoe, nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos crer. Agora vamos cantar pela fé. Vamos cantar o hino 52, 5:2 da harpa cristã. Olha, este é um hino que eu aprendi há poucos dias, portanto, vocês me perdoem alguma falha, né? Mas ele combina muito com a mensagem que foi hoje transmitida. Vamos cantar com alegria. Tudo está bem. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é
está bem. Por caminhos escabrosos vai tudo bem, ou por mares tormentosos tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus esquece. Sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados, sim, sim, está bem. Amém. Por causa da verdade da palavra de Deus, tudo está bem. Por causa do Evangelho, tudo está bem. Por causa das promessas do Senhor, que nunca falharão, tudo está bem. Tudo está bem. Por causa daquilo que nos aguarda, nesta vida e na outra, principalmente, tudo está bem, tudo vai bem. Podemos contar com a bênção de Deus, com a vitória do Senhor na nossa vida. Este é aquilo que eu disse no início da mensagem, o ministério profético de Eliseu, para nos ensinar que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos orar neste momento. Vamos orar pelo novo ministro da Educação, professor Dr. Milton Ribeiro. Interessante como a mídia apresenta, né? A mídia é terrível, né? A mídia apresenta como tem formação em religião, né? Mas ele não tem só curso de teologia, né? Ele é formado em Direito pela Universidade de Mackenzie e ele é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? Vamos orar para que Deus lhe dê sabedoria, graça, né? Tudo o que for necessário para fazer uma gestão proveitosa, útil, boa para todos, né? Que o nome do Senhor seja glorificado através da vida do novo ministro da Educação, né? E Deus não colocou lá para pregar o Evangelho, não é para isso. Ele colocou lá para melhorar a educação no Brasil e devemos orar para isso, né? É para isso que devemos orar, tá bem? Que ele faça uma gestão vitoriosa, exitosa, para o bem de todos, de toda a sociedade brasileira. Vamos orar pelas demais necessidades. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos agora a Tua misericórdia, a Tua compaixão para conosco, neste momento que atravessamos, Senhor. Livra-nos da contaminação deste vírus, Senhor. Livra-nos da contaminação dessa pandemia. E, Senhor, abrevia os dias de quarentena. Abrevia a nossa dor. Senhor, abrevia. Senhor, meu Deus, também faz cessar a mortandade, a perda de vida, Senhor, uma atrás da outra. Envia a Tua bênção, envia a vitória. Envia um remédio, Senhor. Envia a vacina, Senhor. E te pedimos, Senhor, envia rapidamente, te suplicamos, em nome de Jesus, para que possamos viver uma vida livre, Senhor. Livre para te servir, livre para cuidar, Senhor, das nossas atividades, em todas as áreas, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os países assolados por essa pandemia. Todos eles, meu Deus, aonde ela faz progresso. Senhor, estende a Tua mão e dá a vitória, dá a saúde, protege, Senhor, meu Deus, as vidas em nome de Jesus. Pai, no Iraque, Senhor, no Irã, na Rússia, Senhor, na Índia, Senhor, na China, Senhor, em todo lugar, meu Deus, em toda a Europa, Senhor, no continente europeu, na África, Senhor, em todas as ilhas do mundo, nas Américas, ó Deus.
Senhor, tem misericórdia dos Estados Unidos, do México, Senhor. Tem misericórdia de nós aqui na América do Sul, do Brasil. Senhor, abençoa os médicos, protege-os, os enfermeiros, todas as pessoas envolvidas, Senhor, na área médica contra essa epidemia. Protege-os, livra-os, Senhor, da contaminação. Senhor, cura os enfermos. Eu peço para aqueles, meu Deus, que são mencionados nas nossas lives, Senhor, através do Facebook, do YouTube, Senhor, de todas as nossas mídias, meu Deus, pelo WhatsApp também, meu Deus. Estende a tua mão e opera em nome de Jesus. Cura os enfermos, porque tu és Jeová Rafá, tu és Deus que cura. Opera maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus. Também colocamos, Senhor, o professor Dr. Milton Ribeiro na palma de tuas mãos. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe discernimento, Senhor. Dá-lhe, Senhor, direção, meu Deus, como tratar, Senhor, como melhorar, meu Deus, a educação no nosso país. Senhor, que ele use o Senhor nas tuas mãos, mas, Senhor, que ele dê bom testemunho, fazendo um bom trabalho. Que o seu bom testemunho venha de uma gestão, Senhor, exitosa, de uma excelente gestão. Ajuda, meu Deus, dá-lhe graça. Livro também das artimanhas do inimigo. Livro de todo laço, Senhor. Senhor, repreende toda a onda maligna que se levanta contra ele. Todo o ataque do inimigo que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o presidente da República, Senhor, os ministros de Estado, os governadores. Abençoa os prefeitos, vereadores, senadores e deputados. Abençoa todas as autoridades constituídas. E novamente eu te peço, livra a nossa nação, livra o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Senhor, livra-nos deste sistema maligno que tomou conta da nossa nação. Sistema, Senhor, de corrupção, criminoso, Senhor, para que a nação possa progredir, desfrutar das tuas bênçãos, Senhor. Salva as almas do Brasil. Envia o derramamento do teu Espírito sobre a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, que resulte numa grande colheita de almas, no fortalecimento espiritual do teu povo, e Senhor, e também no fortalecimento da igreja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Senhor, abençoa nossos irmãos das 70 da parte das demais denominações, as crianças, os jovens, adultos, os adolescentes, jovens, adultos e também os idosos. Cuida de cada um de nós. Dá-nos sabedoria também na nossa volta aos cultos presenciais. Ajuda-nos, Senhor, a organizar isso de forma a proteger nossos irmãos e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe vocês e até terça-feira, 7h30 da noite, para a nossa live da oração. Uma semana de muitas bênçãos, que Deus te dê uma alegria ímpar. Deus abençoe. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje, todos os dias e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.